Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a história que eu tenho para contar é muito triste. Em 1999, portanto, já está fazendo, Paulinho, 24 anos. Nossa, como o tempo passa, hein? Eu fiquei noivo da Andréia. Eu estava prestes a me casar com ela, depois de um relacionamento que eu tive com ela, que começou em 1995, 4 anos. Era o ano de 99. Acontece que o meu trabalho sempre exigia de mim muitas viagens frequentes. E nessas viagens eu muitas vezes tinha que ficar até um mês fora de casa. Meu relacionamento com a Andréia era muito bom, porém quando eu fazia essas viagens mais longas, ela sempre acabava tendo muitas crises de ciúme. Por muitas vezes ela queria até ir comigo, queria me acompanhar, mas infelizmente a empresa para a qual eu trabalhava não admitia jamais que fizesse isso. Afinal de contas, aquele era o meu trabalho. Eu não podia levar acompanhante. Se a empresa sonhasse com isso, iria me despedir. E eu ganhava um bom dinheiro naquela função de agrimensor. Isso tudo foi fazendo com que o nosso relacionamento esfriasse. Justamente agora, faltando pouco menos de 8 meses para o nosso casamento. Isso foi, portanto, no comecinho de 1999, nós iríamos nos casar em novembro, mês 11, era mês 3. Faltando 8 meses para o nosso casamento, devido a tantas brigas, tantas discussões, o relacionamento foi se desgastando. Mas mesmo assim, eu ainda amava demais a Andréia, sabe? E eu lutava muito para que ela entendesse que aquelas viagens, elas faziam parte do meu trabalho. Para que eu executasse o meu trabalho, eu tinha que viajar. E que eu jamais seria capaz de traí-la. Era essa a ideia que eu queria passar para ela. E foi justamente nesse período que a empresa para a qual eu trabalhava resolveu me mandar para a região de Salvador. E lá o trabalho seria de 60 dias. Um trabalho de 60 dias. Não é fácil, não. Porque eu até que não temia o trabalho, eu sempre gostei do que eu fazia. Mas a minha preocupação já era a Andréia. Falei, meu Deus, como é que a Andréia vai encarar isso? Eu já imaginava que viria chumbo grosso pela frente. E quando eu contei para a Andréia sobre essa viagem, isso acabou se tornando a gota d'água. Para que a Andréia e eu tivéssemos a pior de todas as nossas brigas. E então, uma semana antes da minha viagem a Salvador, infelizmente, a Andréia pediu para que eu fizesse uma escolha. Você vai ter que escolher. Que, Andréia? Escolher o quê? Ou você vai para Salvador realizar o teu trabalho, ou você fica comigo. As duas coisas você não terá. Ou será uma coisa ou a outra. Eu tentei explicar mais uma vez, eu tentei na base do diálogo, da conversa, que as coisas não eram daquele jeito. Aquele era o meu emprego, meu trabalho, era dali que vinha o meu sustento e que viria o sustento da nossa família. Que eu estava indo muito bem naquela empresa de engenharia, na minha função de agrimensor, eu até que ganhava bem, eu tinha um salário diferenciado, só que eu tinha essa missão, viajar, teria ali um futuro brilhante,
Futuro esse que seria muito importante não só para mim, mas para ela, uma vez que nós iríamos nos casar. Mas nada que eu argumentasse iria adiantar. Andréia resolveu terminar o nosso relacionamento. 4 anos de relacionamento. Ou a viagem, ou eu. E como eu não podia ceder, eu iria fazer a viagem. Ela disse que estava decidido. Pode arrumar quem você quiser em Salvador, tá? Você pode arrumar quem você quiser em Salvador. Assim como eu também fico livre para arrumar o que eu quiser. Você já deve ter arrumado, né? Você que armou essa viagem de 60 dias para lá, ninguém ia querer passar 60 dias longe da noiva. Você tem mulher lá, eu sei que tem. Pelo menos agora você tá livre. Você tá livre, mas eu também estou. Olha, foi assim que nós nos despedimos. Foi um período muito difícil para mim. Apesar de todas as nossas brigas, eu amava a Andréia. E passou pela minha cabeça a possibilidade até de pedir demissão na empresa. Pelo menos eu iria continuar no meu noivado, né? Mas eu achei que se eu cedesse daquela vez, eu teria que ceder todas as outras vezes. E não seria um bom relacionamento. Então, achei melhor deixar as coisas como elas estavam. Quem sabe eu fazendo a viagem e ela vendo que aquilo era muito importante para mim, assim como era importante para ela, ela iria refletir, pensar melhor. Quem sabe a distância, um tempo maior que ficássemos longe um do outro, fizesse com que a Andréia finalmente entendesse que aquela era a minha função, que essa coisa de ser agrimensor, você não exerce onde você quer, mas onde você é chamado, onde há essa possibilidade, onde há terreno para isso. Eu tinha fé de que as coisas pudessem se resolver por aí. Depois que ela refletir e entender, voltamos. E aí a gente se casa, porque até ali, ela, Andréia, era a mulher que eu amava. E respeitava, diga-se de passagem. No dia da minha viagem para Salvador, eu estava muito triste. E antes de sair de casa para eu ir para o aeroporto, eu resolvi ligar para Andréia. Disse para ela pelo telefone que, apesar de tudo, Andréia, olha, eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu te amo muito e queria que você pensasse melhor em tudo, tá? Porque nós temos tudo para sermos um do outro e felizes. Ela apenas me escutava nesse telefonema. E no final da ligação, disse que se realmente eu fosse para Salvador, que eu nunca mais a procurasse, que eu nunca mais iria vê-la novamente. Só depende de você. Se você for para Salvador, nunca mais você vai me ver. Nunca mais. Desligou o telefone. Eu fui para Salvador muito entristecido, aborrecido, mas eu tinha comigo esperanças de que as coisas pudessem ficar bem novamente entre nós. Quem sabe? Na primeira semana que eu estava por lá, fiquei muito ocupado com o meu trabalho. Nossa, mas era trabalho. Pra você ter uma ideia, eu levantava às 5:30 da manhã no hotel, 6:30 eu já estava no campo e começava a fazer o meu trabalho, de onde eu só saía quando o sol já tinha se posto. Muito trabalho. Mas mesmo assim, eu não tirava André do meu pensamento. Para ser muito honesto, a minha vontade mesmo era de voltar. Era de voltar para me encontrar com a Andréia, ficar ao lado dela. Eu estava muito triste com o fim do nosso relacionamento. Será que vale a pena? Eu questionava a mim mesmo. Será que não teria sido melhor que eu tivesse desistido dessa empresa e tivesse tentado trabalho em algum outro lugar? Mas nessa área não tinha como. Nessa área eu teria que viajar. Mas no fundo, a minha esperança era alimentada, porque eu entendia que aquele tempo todo, aqueles anos todos que passamos juntos, não iriam acabar daquele jeito, daquela forma, sem motivo nenhum. Quer dizer, apenas pelo motivo do trabalho. Eu não acreditava nessa hipótese. Na segunda semana de trabalho lá em Salvador, eu já não aguentava mais de saudade da Andréia. E aí eu resolvi ligar para a casa dela. E quem me atendeu foi Dona Fátima, a mãe dela, que, ao atender ao telefone, atendeu-me aos prantos. Ela está muito mal, viu?
ela tá muito mal. Você sabe que a Andréia não tá se alimentando, ela não quer sair do quarto. Você acredita que nem banho ela tá tomando? Não tá saindo. Não foi trabalhar nem um dia. Nessa época, a irmã dela tinha uma livraria que também era cafeteria, e elas trabalhavam juntas. Mas em nenhum dia ela saiu para ir à loja, a livraria, a cafeteria, que ela tinha em sociedade com a irmã. Não, ela não sai do quarto para nada. Eu tô com medo. Medo do quê, dona Fátima? Eu tô com medo de que alguma coisa pior aconteça com a minha filha. A senhora tá com medo? Tô. Eu confesso a você que eu tô muito assustada. O pranto de dona Fátima, a forma como aquela mãe falou comigo e fez aquelas observações, aquela notícia me deixou assim muito assustado. Então eu pedi para conversar com a Andréia. Mas a mãe dela disse-me, não tem jeito, ela não abre a porta do quarto para nada. Então, como eu tinha uma folga no domingo, eu não pensei duas vezes. Falei, vou comprar a passagem, vai ser do meu bolso mesmo, porque a empresa não me daria para aquela viagem extra, não. Eu tinha apenas a passagem da ida e da volta. Mas tudo bem, eu compro a passagem do meu bolso, vou no sábado de noite e no domingo eu volto. Eu preciso ver a Andréia. Eu tenho que fazer alguma coisa. Afinal de contas, são 4 anos de relacionamento. Liguei para dona Fátima no sábado de noite e disse que domingo eu iria praticamente amanhecer à porta da casa. Já estava em São Paulo, eu peguei aquele corujão, aquele voo da madrugada. Por volta de 5 da manhã, eu já estava em São Paulo. Dona Fátima, no telefonema, me agradeceu muito e disse que a minha ida seria de fato muito importante. Do aeroporto de Guarulhos, eu fui direto para o bairro da Casa Verde, onde ficava a casa dos pais da Andréia. Porém, logo na minha chegada, naquele domingo cedinho, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Não era comum, normal. Puxa, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã e muita gente no portão da casa da Andréia. Inclusive, os portões abertos, a porta da sala também aberta. Pessoas que entravam e saíam. Ao passar pelas pessoas ali na entrada, percebi que elas me olhavam com espanto. Algumas estavam com lágrimas nos olhos. E quando eu entrei na sala da casa dos pais da Andréia, a dona Fátima, ela veio correndo na minha direção, me abraçou chorando e me deu uma notícia terrível. Ela se enforcou! Ela se enforcou! Se enforcou no quarto dela! Ela está morta, ela se enforcou. Meu Deus, eu jamais poderia imaginar que Andréia fosse capaz de cometer uma loucura dessas. Nunca passou pela minha cabeça que aquela minha viagem a trabalho trouxesse uma consequência tão trágica assim. É claro que tudo isso fez com que a minha vida virasse de ponta cabeça. Eu abandonei o meu emprego, o qual eu me dedicava e vinha tão bem. Me afundei numa depressão que por pouco também não me matou. Eu só consegui me recuperar porque eu tive muito apoio da minha família e também da própria família da Andréia, que dizia que eu não tinha culpa. Hoje, depois de muito tempo de toda essa tragédia ter ocorrido, eu fico imaginando se eu não poderia ter evitado tudo isso, caso eu não tivesse viajado para Salvador. Se eu soubesse que o desfecho seria aquele, com certeza eu largaria tudo para ter ficado com a Andréia. Andréia que foi e para sempre continuará sendo o grande amor da minha vida. Eu não me perdoava, sabe? Eu não me perdoava. Até o dia que não foi sonho. Naquele dia, a mãe da Andréia, dona Fátima, mais o seu Miguel, pai dela, me convidaram. Eles têm uma casa de praia que fica em Itanhaém, na Praia do Sonho, para que eu fosse passar com eles aquele domingo de Páscoa. Saímos daqui na sexta-feira da Paixão. Era um momento da família, inclusive, conversar comigo, estabelecer aquele contato mais profundo, além de mais íntimo, porque eles também estavam preocupados do que pudesse acontecer comigo. Eles temiam o que pudesse, já tinha acontecido com a filha.
Eles temiam que acontecesse comigo também. Então eu acabei indo com eles. Fui para a Praia do Sonho, Itanhaém. Lá outros familiares vieram se juntar e eles me ofereceram um quarto. A casa lá é grande, casa boa, na Praia do Sonho, Itanhaém. Não foi sonho. Era sábado da Aleluia. No outro dia, o domingo de Páscoa. Quando eu me deitei na cama, por volta de meia-noite, eu senti que alguma coisa se sentou naquela mesma cama, do lado que eu estava deitado. Era uma cama de casal, onde eu estava sozinho. Aliás, era um lugar que eu sempre ficava com a Andréia, quando viva ela estava. Senti que alguma coisa se sentou exatamente do lado que eu estava na cama. Quando eu olhei apurando os olhos, eu vi que era alguém vestida de branco. Apurei mais os olhos e vi que era uma noiva. Eu apenas via a renda do vestido, apesar da penumbra, o quarto escuro, mas como o vestido era branco claro, eu podia ver aquele vestido, a renda do vestido. Estava de costas e aí eu disse, quem é? E quando a pessoa virou o pescoço, olhando para mim, era Andréia. Era ela, vestida de noiva. Oi, André. Eu estou aqui para dizer uma coisa para você. Tá pronto para ouvir? Você não tem culpa de nada. Era o meu destino. Devia ter acontecido exatamente assim. Não foi culpa sua. Quero que você volte a trabalhar. Você é muito considerado naquela empresa. Lá é o seu lugar. Siga a sua vida. Você haverá de ser muito feliz. Você tem muito pela frente. Não se culpe. Não se condene. Tudo o que tinha que acontecer comigo aconteceu tal qual escrito estava. E eu queria tocá-la, não consegui. No entanto, aquele vulto foi se esvaindo, parece que foi se transformando numa brisa e desapareceu na minha frente. Na hora eu me levantei e, sem condição de ficar no quarto, eu saí. As pessoas já haviam se recolhido, menos uma pessoa. Eduardo, irmão da Andréia. Eduardo estava na sala. Parece até que ele estava me esperando. Impressionante. Todas as pessoas já tinham ido dormir, todas as pessoas da casa já tinham se deitado. Ele não, estava na sala. Parecia que me esperava. Oi, Edu. Tá assustado? O que foi? Eu contei para ele. O impressionante é que esse Edu, ele é de toda a família o único que é espírita, o único irmão espírita. E ele disse que tinha sido comunicado no centro espírita que ele frequentava que a irmã faria uma visita. Naquela noite, ele estava esperando que a visita fosse para ele. Ele jamais poderia supor ou imaginar que tudo aconteceria comigo da forma como aconteceu. De certa forma, isso me aliviou. Isso me trouxe uma paz que nenhum remédio tarja preta me havia oferecido. Fiz contato com a mesma empresa. No pós-semana santa, pós-domingo de Páscoa, eu fiz contato com a empresa. Na segunda-feira mesmo, fui recontratado e lá eu voltei a trabalhar naquele ano de 2000, era meados de 2000, e permaneço na empresa até hoje. E eu vou me aposentar nessa empresa. Acabei me casando com uma outra pessoa, tendo os meus filhos, mas vivi de perto essa história em todos os seus detalhes. E é exatamente isso que eu queria contar para vocês hoje, na minha história da meia-noite. Gostaria que vocês mandassem os seus comentários a partir de agora. Gostaria muito de ler, de ouvir, enfim, cada comentário de vocês. Essa é a minha história.